De volta com os nossos conselhos para o futuro ministro da Fazenda, ou mais exatamente, para presidente Dilma Rousseff. Neste bloco, nós estamos agora com o professor da Fundação Getúlio Vargas, o Evaldo Alves. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E também com o Luiz Gustavo Pereira, da Guide Investimentos. Obrigada, Luiz Gustavo. A gente traçou um panorama que vocês ouviram no primeiro e segundo bloco do programa, bem duro. É por aí que vai 2015, um Brasil, acho que em recessão de fato, com inflação, com controle e com peraí, não foi nada daquilo que eu disse em campanha, mas é isso que eu vou precisar fazer da presidente Dilma. Existe esse lado do governo que precisa fazer esses ajustes. Mas, felizmente, o Brasil tem, além do governo, tem um setor produtivo, profissionais, empresas, e a saída que a gente vai ter no curto prazo é utilizar mais intensamente esses recursos, as empresas, os profissionais, para voltar a crescer. Sendo modesto a ponto de não imaginar que vamos ter um crescimento dos outros países, inclusive dos nossos vizinhos todos. Fala-se em crise mundial, não tem crise mundial nenhuma. No mínimo todo mundo está crescendo. Abaixo de só a gente, né? Na América Latina, nós temos vizinhos aqui, tá certo, que estão crescendo triplo, quádruplo de nós. Para não falar na China, que está crescendo a 7,3%, a Índia crescendo a 6%, os Estados Unidos que tem recessão, a Malásia crescendo a 5,3% por ano, quer dizer, 4, 5 vezes mais. Não, vamos deixar quieto isso. Nós podemos crescer, as estimativas são de que se a gente jogar o jogo adequadamente, fazer alguns ajustes, a gente consegue chegar a 1,4, que já é melhor do que o 2015. Só que esse jogar o jogo eu quero saber mais detalhes, mas eu quero saber se você concorda. Mas com a negatividade que a gente estava mostrando, não é negatividade, a realidade, mas por um lado ruim, negro, para 2015, ou com o que o professor está falando, que ele acha que pequenos ajustes vai dar para crescer um pouquinho? O cenário de ajuste vai ser inevitável, né? Agora, a questão vai ser o tamanho desse ajuste, né? Eu acho que a credibilidade vai ser algo que pode mudar. Eu acho que um desses fatores que pode realmente trazer uma perspectiva mais positiva é a questão da credibilidade, ou seja, se a presidente realmente ouvir mais alguns setores aí que estão descontentes, faz-se necessário uma recuperação de níveis de confiança. Os atuais mostram realmente um cenário de crise, né? A gente vê um empresário, setor de consumo, setor industrial aí extremamente pessimista, né? Então acho que alguns ajustes que já estão ocorrendo, né? Ou seja, a gente está tendo, como o Felipe comentou nesse início, um governo parece PSDB, né? Além disso, se tivermos uma sinalização mais positiva para o empresário, a gente vai ter uma recuperação dos níveis de investimento. A gente tem um investimento represado, né? Tá. Deixa eu entender dois aspectos do que você falou. Primeiro essa questão dos ajustes necessários. Quer dizer, na sua opinião, essas sinalizações que já estão sendo dadas, porque os aumentos não chegaram a se efetivar, mas já, de aumento de energia, aumento de combustível, aumento de... vão e são necessários e não tem como fugir deles, é isso? São necessários, exatamente. O que a gente vê, 2015, os próprios agentes do mercado já estão com uma avaliação de inflação extremamente elevada, muito longe da meta de 4,5%, muito mais próxima do teto da meta de 6,5%. Ou seja, para o ano que vem, a gente já vê um cenário de pressão inflacionária pelos próprios agentes extremamente forte, né? Acho não que dá muito para fugir disso. Exatamente. Tá. O que a gente viu, essa sinalização do Banco Central de uma alta inesperada de juros, já conseguiu trazer marginalmente essas projeções, né, um pouco mais para a meta, né? Ou seja, a gente teve uma assimetria maior. Ou seja, se a gente continuar a ter essas sinalizações, a ter essas projeções um pouco mais otimistas, eu diria, o ajuste pode ser apenas em 2015 e a partir de 2016 ter uma alavancada para crescimento. Uma melhora. Minha segunda dúvida do que você falou foi que a presidente precisa ouvir mais os setores descontentes e ecoar, né, o que eles querem.
quais são os principais setores que você acha que, até para a retomada, pegando o teu foco, que é investimento, para a retomada dos investimentos, precisam sentar na mesa antes de janeiro até? Olha, eu acho que existe um segmento aí que existe um investimento represado muito grande, principalmente em infraestrutura, né? Então, assim, eu acho que dar as cartas e as regras mais claras para esse setor, que pode ser aí voltado para o privado, esse investimento em infraestrutura, a gente pode ter aí um aumento de investimento que eu acho que é extremamente necessário. Os níveis que a gente está trabalhando de 16% do PIB hoje, não condiz com, como o professor falou, com os nossos vizinhos, com os nossos parceiros aqui da América Latina, como no mundo inteiro. A gente tem um nível de investimento extremamente baixo. No mínimo, o aceitável seria 25%, é isso? 25% seria um ótimo cenário. Eu acho que voltar para um patamar de 18 a 20, pelo menos 2016, projetado, eu acho que já seria bem interessante, né? Para que isso aconteça, professor, e pegando exatamente o seu lado mais confiante, eu diria, eu adoro quem tem essa confiança, principalmente para nós que temos cabelinho branquinho, que a confiança vai indo embora depois de um certo tempo. O que precisa? Quer dizer, para realmente a gente ter este empresário que você acha que vai ser o elemento que pode dar um desafogo nesse clima tão retracional, nossa, acabei de inventar um termo, não? Que a gente está imaginando para 2015, o que precisa dar a ele? Em primeiro lugar, confiança. E confiança como? Como se constrói a confiança que está rompida na economia? Essa ruptura ocorreu porque nós tivemos concessões nos aeroportos, estava caminhando. Quando houve a discussão das concessões em energia, o que o governo falou? Olha, esses contratos estão em vigor, mas para vocês renovarem, vocês vão ter que praticar tal taxa de lucro, tal patamar. Determinou tudo, deixando... Isso é intervenção que só em país socialista. Nós estamos vivendo a República Socialista Soviética Brasileira, é isso? Não. Então, isso quebrou a confiança do setor privado e, sobretudo, começou com esse setor que age com infraestrutura. A infraestrutura no Brasil, ela tem um poder de difusão muito grande, porque o governo é incapaz de operá-la. O governo não tem dinheiro para investir nela. Então, ele tem que fazer o quê? Fazer concessões. Se vai fazer concessão, tem que deixar funcionar as regras do mercado. No máximo, eu cobrar, isso eu posso. Isso eu tenho todo direito, via agências... Cobrar, eu tenho que cobrar, e essa é função de governo, cobrar desempenho, cobrar o produto, cobrar o serviço, e ele tem que ter a sua viabilidade econômica e financeira. O Brasil está muito lastreado nisso. Isso é fonte de receita para o governo, isso é um serviço que o governo deveria prestar e que o setor privado vai fornecer. Houve a ruptura nesse setor básico. Então, para começar a reconquistar a confiança, deve-se começar por aí. E aí depois os outros setores virão por acréscimo. E não vamos esquecer nunca, função do governo é o quê? É prover emprego para a população, seja para os novos, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, seja para a manutenção do emprego daqueles que já estão empregados. E mais, esse processo de emprego ele tem que ter o aumento da produtividade. A riqueza, o crescimento de um país vem do aumento da produtividade. Não cai do céu, não é o maná, é do aumento da produtividade que se tem o ganho de renda, o bem-estar. Foi bem colocado pelo Felipe da Empíricos nesse sentido, quer dizer, não podemos ficar atuando sob a demanda quando não cuidamos de uma oferta com preço justo, porque senão fazemos o elemento inflacionário. Quando a gente pega esse aspecto, o professor citou, ele está citando muito enfaticamente a questão da infraestrutura como um elemento até inicializador. Nós vamos falar isso logo depois de um rápido intervalo, só que eu queria fazer uma observação. Quando a gente coloca a questão de ouvir empresário, de
chance para empresário atuar principalmente na área de infraestrutura. Quando você fala em infraestrutura, daí você aí em casa deve estar conversando com seu marido, falando, estão falando das construtoras. Óbvio que sim. Portanto, eu quero fazer quase um clamor aqui. Será que não está na hora? Eu não estou falando absolutamente dos escândalos todos, eu estou falando de uma consciência nacional, em que eu diga, empresário sabe pressionar tão bem tanta coisa, sabe fazer lobby legítimo, sabe fazer tanta coisa, será que não sabe dizer não para qualquer mala preta que vá daqui até Brasília ou para qualquer lugar do país? Será que não sabe dizer não definitivamente a uma coisa chamada corrupção? Porque quando a gente vê os escândalos, eu tenho insistido muito nisso. Eu tenho os corruptos e aqueles que realmente usam esse benefício. Portanto, eu tenho que começar pela base, os corruptores. Então, voltamos já já.